Olá pessoal, vamos tratar aqui do crime de falso testemunho, falsa perícia, previsto no artigo 342 do Código Penal, que assim dispõe: fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Bom, primeiro aqui vamos dar uma analisada na normatividade, né? Fazer afirmação falsa, né? Fazer afirmação falsa é quando eu vou lá e falo de uma coisa que eu sei que não é verdadeira, né? Que ela é falsa. E aí a gente tem que lembrar, né, daquelas questões lá da testemunha, lá do Código de Processo Penal. Primeiro, que todos são obrigados a ser testemunha, com exceção daquelas que são proibidas de depor ou daquelas que são isentas de depor. As demais, todos são obrigados a ser testemunha. Além de ser testemunha, todos são obrigados a dizer a verdade sobre aquilo que sabe ou ouviu dizer ou aquilo que viu, né, especificamente. Então, quando fala fazer afirmação falsa, quando você vai lá e diz para o juiz, para o delegado, é, ou lá em juízo arbitral, que sobre um determinado fato que você sabe realmente que aquele fato não é verdadeiro, aquele fato é falso. Ou negar a verdade. O que é negar a verdade? Quando você fala que você não sabe, na verdade você sabe sobre aquilo. Está negando aquilo que você sabe. E calar a verdade, quando você não fala, né? Você vai ser ouvido e você diz: eu vou permanecer em silêncio. A testemunha não pode permanecer em silêncio, né? O direito de permanecer em silêncio é do réu, né? Não é da testemunha. Então ela não pode permanecer em silêncio. E se assim eu fizer, a gente terá aqui o crime de falso testemunho. E ele diz como testemunha. Quem que é a testemunha? Testemunha é aquela pessoa que fala sobre o que viu ou ouviu dizer sobre determinado fato, que pode não ser o fato criminoso, mas algum fato que interesse aqui, de interesse daquela ação penal. Se a gente lembrar lá os tipos de testemunhas, né, a gente tem as testemunhas visuais, auriculares, instrumentárias, né? Então é sobre aquilo que ela efetivamente saiba, né? Perito, né? Perito é aquela pessoa, lembrando também lá no processo penal, né, das provas no processo penal, perito é aquela pessoa que tem conhecimento técnico sobre determinado assunto e que ele vem em juiz ou na delegacia de polícia, né, na fase do inquérito policial, ou ainda em juízo arbitral e leva uma informação técnica sobre determinado fato que não é de conhecimento do juiz, do promotor, do delegado ou do juiz arbitral, né? Ou do árbitro, desculpe. Contador, né? Contador é aquela pessoa formada na área da contabilidade e que afirma, né, na condição de contador, né, para o juiz sobre determinado fato que é de seu conhecimento. Tradutor, aquela pessoa que traduz um texto em língua estrangeira, né, para o vernáculo, né, para a língua portuguesa. E ela tem que traduzir de forma correta, né, sempre de acordo com a verdade que aquele documento estrangeiro traz. O intérprete, né, o intérprete, por exemplo, da língua de sinais, o intérprete de um geralmente da língua de sinais, né, ou até do braille lá, né, que o juiz não tem esse conhecimento, o delegado não tem, o árbitro não tem, então ele pede para que o intérprete traduza, né, traduza não, interprete aquilo que está sendo mostrado, aquilo que está sendo apresentado para eles, né. E todas essas pessoas têm obrigação, né, de serem verdadeiros, né, têm obrigação para com a verdade. A partir do momento em que isso é, escapa, né, a gente pode ter aqui o crime de falso testemunho ou falsa perícia. Interessante ele falar, em processo judicial, que processo judicial é esse? Qualquer um, civil, penal, trabalhista, não importa. Se no processo judicial a gente pode ter a possibilidade da, do falso testemunho ou falsa perícia. Inquérito policial, ou processo judicial ou administrativo, né, nos processos administrativos que a gente vê ocorrerem nas, é, é,
nas administrações públicas, né, tanto na área federal, estadual quanto municipal, né, é a possibilidade também da ocorrência desse crime. Inquérito policial, né, durante a fase do inquérito policial, a fase policial da persecutio criminis, ou em juízo arbitral, né, a gente sabe que a arbitragem, né, é uma realidade, tem vindo, embora no Brasil ainda de uma forma muito acanhada, mas lá também se faz julgamentos, né, então há necessidade que as informações das testemunhas, dos peritos, contadores, intérpretes, sejam corretas, né, de acordo com a verdade. Não vou entrar no aspecto do árbitro, do juiz arbitral, é que isso aí é matéria lá de processo civil que vocês já devem ter visto, né? Mas a mesma regra deve se aplicar, porque haverá ali um julgamento. Pelo princípio da taxatividade, a gente pode já dizer aqui que não se aplica o crime de falso testemunho nos casos de investigação preliminar, nos casos de procedimento investigatório. Por quê? Porque afronta a taxatividade. A gente não pode ter uma interpretação com efeito extensivo para prejudicar o réu, né? Não há aqui no tipo penal, então não é possível que a gente faça esse tipo de interpretação. É um crime que exige dolo específico, né? Ou seja, porque eu, na qualidade de testemunha, perito, contador, intérprete, tradutor, eu tenho essa vontade específica de fazer afirmação falsa, calar ou negar a verdade. Então eu tenho um dolo objetivo, um dolo específico, né? Um especial fim de agir. Isso deve ser analisado, né? Uma questão interessante, né? Se a mentira, né, ou a falsidade, quando da qualificação, né, se a gente lembrar lá o termo de inquirição da testemunha, alguns autores falam que eles são divididos em duas partes, outros em três, né, vai para cada um. Mas de qualquer forma, a gente tem a primeira parte, que é a parte da qualificação da testemunha. A segunda parte, para alguns, já são as perguntas sobre o mérito. Para outros, a segunda parte é a parte do compromisso. Né, do compromisso, e a terceira, as perguntas sobre o mérito. Mas, de qualquer forma, a primeira é sempre as perguntas sobre a qualificação da testemunha. Pode a testemunha mentir? Se a testemunha mentir, nós estamos dentro de um crime de falso testemunho ou nós estamos dentro de um crime de falsa identidade? A testemunha vai lá e se apresenta lá com outro nome, como sendo uma outra pessoa. O crime é de falso testemunho ou de falsa identidade? A doutrina, ela oscila aí, assim como a jurisprudência também, e aí a necessidade, a meu ver, de analisarmos o bem jurídico tutelado, né? Qual era o objetivo dela, né? O objetivo dela foi se passar por alguém lá, né? Apenas isso. O objetivo dela foi se passar para alguém para induzir, né, o delegado em erro, o juiz em erro, o árbitro em erro. Qual foi o objetivo? Se o objetivo foi este, né, induzir em erro para que o julgamento seja favorável ou não a quem ela queira, então a gente está aqui num crime de falso testemunho ou falsa perícia. Tá? Um outro detalhe interessante que a gente sempre trata aqui nos crimes de falso testemunho é quanto ao dolo, né? O dolo específico, tudo bem, né? Mas há algumas discussões interessantes, né? A natureza do fazer afirmação falsa é quando você objetivamente diz sobre algo que não corresponde à realidade. Né? Objetivamente, aquilo que você fala não corresponde à realidade. Mas pode ser que aquilo que subjetivamente não corresponde à realidade. E aí há uma diferença entre mentir e falar mentira. E o que será que o legislador quis punir? O que é mentir, né? Quando eu sei que o que eu estou falando não corresponde à realidade. Objetivamente não corresponde à realidade. Então eu estou mentindo. Eu estou falseando a verdade. Eu estou fazendo afirmação falsa. Por outro lado, quando eu falo algo que realmente não corresponde à realidade, mas subjetivamente para mim aquilo é verdade, eu estou falando mentira. Deve ter acontecido com algum de vocês já alguma vez ter certeza de ter visto determinado objeto num lugar.
tenho certeza que eu vi nesse lugar, tenho certeza. Mas depois a gente chega à conclusão que aquele objeto nunca esteve naquele lugar. Ele nunca esteve ali. Não sei porquê, eu tenho na cabeça, assim, eu tenho um retrato de que ele estava lá. Então, alguns autores falam que isso é uma falsa percepção da realidade, que às vezes a gente tem. Então, quando a testemunha fala sobre algo que ela acredita ser verdadeiro, mas que na verdade não foi, aí nós não estamos tratando de falso testemunho, falsa perícia. Por quê? Porque há essa subjetividade que não corresponde à realidade. Eu prefiro entender que falta dolo específico. Né? É muito mais fácil. Então, aquele que fala mentira, acreditando ser verdade, ele não tem dolo específico. Né? Ele não tem vontade, né, de mentir, de enganar, nada disso. Né? O que acontece na realidade é que ele acredita piamente que aquilo que ele está dizendo é verdade, o que não é. Outra discussão interessante, né, é se a testemunha tem direito de mentir. Não tem, né? A testemunha não tem direito de mentir. Quem tem direito de mentir é somente o réu. A testemunha, ela tem a obrigação de falar a verdade, sempre falar a verdade. Uma outra coisa interessante também é com relação ao compromisso. Né? Nós vimos lá no Código de Processo Penal que a testemunha ela é compromissada da obrigação de dizer a verdade, até sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. Mas se a testemunha não foi compromissada por algum motivo, o delegado ou o delegado ou o juiz ou o árbitro esqueceram de compromissá-la a dizer a verdade, que vem lá logo depois da qualificação, vai lá, as de costume disse nada, né? Ou seja, não é parente, não é amiga, não é inimiga, aquelas perguntas lá, as de costume, as perguntas de costume. Depois vem em seguida, a testemunha devidamente compromissada a dizer a verdade, o que prometeu. Pronto, seu compromisso, né? E quando esquecem esse compromisso e a testemunha mente, nós teríamos o crime de falso testemunho? Né? Alguns autores aí entendem que não, né? A maioria tem entendido que há o crime por uma questão muito simples, né? O compromisso da testemunha não é elementar do tipo. E não sendo elementar do tipo, né, não se pode deixar de punir quando ela fez afirmação falsa. E eles vão além ainda, né? Os autores dizem o seguinte, né? Não tem sentido a gente imaginar que a testemunha possa mentir e a gente achar, mas ela não foi compromissada, por isso que ela pode. Quem é que não sabe que a testemunha tem que falar a verdade? Para quem é de nós ou da população aí, que não sabe que quando você é testemunha, você tem que falar a verdade? Quem é que acha que quando eu sou chamado para ser testemunha de um fato, eu posso mentir? Né? É uma coisa meio irrazoável. Né? Alguns crimes a gente sabe que não há como se obrigar que alguém saiba, mas no falso testemunho, a maioria sabe, né? A maioria, quase todos sabem que não pode mentir quando vai ser ouvido, né? Outra questão interessante, concurso de pessoas. A gente tem um crime de mão própria, né? Um crime próprio para alguns, outros de mão própria, ou seja, somente a testemunha, o perito, o contador, o intérprete, o tradutor podem cometer esse crime, outros não podem. Bom, com relação à testemunha, não tem muita discussão, né? A maioria, quase todos entendem que é crime de mão própria, que somente ela pode cumprir, mas é possível que a gente tenha participação. Não podemos ter coautoria, mas teremos participação. Com relação ao perito, ao tradutor, ao intérprete, aqueles que realizam laudos, né, apresentam laudos em juízo ao delegado, ao árbitro, em relação a esse, alguns autores admitem a possibilidade de coautoria quando uma outra pessoa, juntamente com eles, pratica o crime lá, né, na hora de elaborar o laudo. Né, mas em relação à testemunha, somente na forma de participação. Fora isso, não há como se analisar. Tá? O parágrafo 1º fala no caso de aumento de pena de 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido
com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, em processo civil, em que for parte entidade de administração pública, direta ou indireta. Ele traz aqui o termo suborno, né, que a gente viu até agora, que a gente estudava como corrupção ativa, corrupção passiva, concussão. Nós nunca estudamos aí o crime de suborno, né? E aqui vem esse termo suborno. Na verdade, o suborno é a testemunha, né, que recebe uma vantagem para testemunhar de acordo com a vontade de quem lhe pediu, né? Que ela vai lá, falseia a verdade em benefício de alguém e por isso ela recebe alguma vantagem. Ou ser cometido com o fim de obter prova destinada ao processo penal. Se a prova é destinada no processo penal, também há um aumento de pena, porque o bem jurídico tutelado ou o aspecto público do processo penal ele é muito forte e por isso esse aumento de pena de 1/6 a 1/3. E, igualmente, quando se tratar no processo civil, em que a parte seja administração pública direta ou indireta, né? O Estado, né, ou suas autarquias, empresas públicas. Né? E o parágrafo 2º é interessante que ele traz a figura da retratação. Ou seja, se o sujeito se retrata no mesmo processo em que ele praticou o falso, antes da sentença, a gente tem a extinção da punibilidade, uma causa extintiva da punibilidade, né, que não está lá no artigo 109 do Código Penal, mas está aqui no parágrafo 2º. Então, se ele se retratar, se ele for lá e admitir que realmente ele mentiu e que aquilo não é verdade, antes da sentença daquele mesmo processo onde ele praticou o falso, a gente tem extinta a punibilidade. Ok? Um abraço.